Olá, tudo bem com vocês? Se você ainda não conhece, esse é o canal Os Experts. Esse é o canal onde a mãe, o pai, quem tem filho em idade escolar e sente algum tipo de dificuldade, ele vai para obter algumas informações. Então aqui toda semana a gente está postando algumas dicas, respondendo alguns questionamentos para poder ajudar os pais a lidarem com os seus filhos na escola, melhorando o seu desempenho escolar. E nós estamos vivendo essa situação atípica, que é esse caso da pandemia, do novo coronavírus. E por conta disso, praticamente todas as escolas elas suspenderam as aulas, ou seja, já são mais de 15 dias que as aulas estão suspensas e nós temos uma previsão de talvez até mais 60 dias parados. Então algo que era para ser uma situação assim passageira é algo que está se prolongando bastante. E o que tem acontecido? A maioria das escolas elas estão tentando se adaptar a essa nova situação, colocando principalmente aulas online, atividades online, de modo que mesmo à distância eles consigam atender os seus alunos. E nós, como nós temos uma empresa aqui em Goiânia de aulas particulares, nós também estamos sendo bastante afetados por conta disso, porque a gente também não pode abrir, ou seja, nesse período de quarentena. E tentando ajudar os nossos clientes, nós fizemos algumas perguntas de como que estava a situação com eles, o que a gente poderia fazer para ajudá-los. E uma pergunta muito importante que foi colocada por uma mãe, e muito provavelmente é o mesmo caso que você está vivendo aí, essa situação de como manter um cronograma, ou seja, de como fazer o filho dela estabelecer uma rotina e conseguir estudar. Então, esse questionamento, ou seja, de como organizar essa rotina de estudos. Então, uma vez que as escolas elas estão postando atividades, aulas e atividades, fica muito para o aluno, ou seja, e por consequência para os pais, conseguir organizar isso, ou seja, de modo que o aluno não se perca, que ele consiga fazer todas as atividades e mantenha ao mesmo tempo um tipo de organização, ou seja, vamos dizer assim, para que ele não deixe de fazer nenhuma atividade, e consiga absorver esse conteúdo que está sendo passado. Então, dentro disso, qual que é a principal questão, qual que é o principal questionamento desses pais aí, ou seja, como fazer esse cronograma. Então, tentando ajudar vocês aí, eu organizei aqui para você o que poderia ser, ou seja, um cronograma para você estar utilizando. Então, organizei 2 aqui pensando em quanto tempo você acha que o seu filho deve estudar. Então, normalmente, dependendo da escola, o seu filho tem aula ali das 7 ao meio-dia e meio, dependendo do colégio. E à tarde, geralmente, ele faria as atividades, ou seja, as tarefas de casa. Então, eu organizei 2 cronogramas, ou seja, um você vai ver aqui primeiro, se eu vou colocar aqui para você estar observando, o que acontece? Nesse primeiro cronograma, eu separei em 3 blocos de aula. Então, um das 7 às 8h20, o outro bloco das 8h40 às 10, então é importante que ele tenha um intervalinho, ou seja, entre essa 1h20 de estudos para ele dar uma descansada na cabeça, ou seja, dar uma aliviada, e outro que começaria às 10h30 e iria até o meio-dia. Então aqui nós temos 3 blocos de estudo. E como você está vendo aqui, o que acontece? Eu coloquei, por exemplo, na segunda-feira, que ele estudaria matemática, nesse horário das 7 às 8h20. Mas o que ele vai estudar nessa matéria de matemática, professor? Nessa matéria, ele vai estar estudando o que a escola propôs. Então, se a escola passou lista, se a escola passou videoaulas, ou seja, aquilo que a escola propôs é o que ele vai estar fazendo. Aí eu coloquei aqui das 8h40 às 10 português, depois das 10h30 até o meio-dia biologia. O que eu acho importante você estar olhando? Ou seja, eu coloquei algumas sugestões, não quer dizer que você tenha que seguir isso. Você pode fazer o seu próprio cronograma a partir do que a gente está propondo aqui. Mas eu acho importante, interessante, isso a gente ainda vai falar em outros momentos aqui no canal, mas que você esteja alternando matérias, especialmente matérias de exata, com algumas matérias de humanas, de linguagem, biológicas, para que o aluno não
não fique muito pesado, vamos dizer assim, né? Ou seja, às vezes você coloca ali matemática, física e química no mesmo dia, né? Ou seja, então isso aí não seria o ideal para ele. A própria escola, ela monta o horário do aluno de modo que ela faça que ela vai intercalando, né? Ou seja, matérias de exato com matérias de humanas, porque são raciocínios diferentes e é interessante o aluno ter isso em blocos de estudo diferentes também. Aí você viu que na terça-feira eu coloquei física, história e inglês, na quarta-feira química, geografia, e aí num bloco só eu coloquei filosofia e sociologia, porque são matérias que ele tem apenas uma aula por semana, então vai ser menos conteúdo, então você pode estar dividindo no mesmo bloco, né? Na quinta-feira matemática, depois português, depois artes e espanhol, né? Na sexta-feira eu coloquei novamente física, coloquei aí outras disciplinas, né? Por quê? Porque dependendo da escola, ela pode ter algumas disciplinas, né? E outra escola não tem. Então, talvez tenha atividade, por exemplo, de educação física, né? Talvez tenha alguma atividade de matemática aplicada, né? Ou seja, então depende da escola, né? Ou seja, pode ter ou não determinado conteúdo. Então, esse cronogramazinho, ó, ele é bem tranquilo, né? Ou seja, não é nada que o seu filho já não faça, né? Ou seja, dentro da escola. Então, por exemplo, isso aí tá colocando a aula de 7 até meio-dia, né? Ou seja, ele ainda teria muito tempo, né? Ou seja, para descansar, para ficar numa boa, né? Ah, professor, mas eu estou achando esse cronograma muito leve, né? Então, o que você pode fazer? Você pode estar aumentando, né? Então, vamos colocar aqui outro cronograma agora para você dar uma olhadinha, ó. Então, percebe agora nesse novo cronograma que eu coloquei aqui para você, ó, que o aluno tem aqueles mesmos 3 blocos de manhã, né? Ou seja, 7 às 8h20, 8h40 às 10, 10h30 até meio-dia, né? E à tarde mais 2 blocos, né? Um das 2 às 3h30, né? Aí ele ficaria com um intervalinho aí de 30 minutos e outro que vai das 4h30 até às 6, né? E aí o que eu fiz aí? Espalhei mais as disciplinas, né? Aumentei as aulas de matemática, de português, de história, de geografia, de física, de química, né? E coloquei um pedaço também no sábado, né? Dá uma olhadinha aqui, ó, na parte do sábado para você ver, ó. Então eu coloquei começando um pouquinho mais tarde, né? Ou seja, para ele ter aquela sensação, né? Ou seja, de acordar um pouquinho mais tarde no sábado. E aí colocamos as outras disciplinas para ser dividido, né? Então esse segundo cronograma aqui, por exemplo, eu acho bem tranquilo também, né? Então dá para o seu filho, por exemplo, estar seguindo, né? Ou seja, qualquer um desses dois, com certeza, né? Só que acontece, não basta, né, se você fazer um cronograma, né? Eu vou até disponibilizar para vocês esses que eu fiz aqui, né? Mas você pode fazer isso aí simplesinho, num documento do Word mesmo, faz uma tabela, né? E organiza o cronograma junto com o seu filho. Mas o ponto principal é que não adianta, né? Ou seja, não basta simplesmente você colocar o cronograma e falar assim, ó, tá aqui, você vai seguir. É importante que você cobre dele, né? Ou seja, cobre dele, acordar naquele horário que foi estipulado. Tudo isso aqui é negociado, né? Ou seja, meu filho não está indo para a escola e ele não está querendo acordar muito cedo, né? O ideal seria que ele realmente acordasse no mesmo horário, né? O mesmo horário que ele acorda durante a semana num período normal, vamos dizer assim, né? Que ele acordasse agora também e começasse às 7 da manhã. Né? Mas se você conseguir negociar, se você achar que é interessante negociar, né? Ou seja, você pode ir alterando esses horários, né? Mas o importante é que ele tenha um cronograma e que ele siga esse cronograma, né? Então cabe a você, mãe, né? Ou seja, você pai, tá fiscalizando, né? Ou seja, a palavra seria essa mesmo, fiscalizar, ver se ele está cumprindo esse cronograma. É muito importante que ele adquira essa disciplina, né? Porque se por acaso, né, se a gente não voltar dentro de 30 dias, né, ficar mais 30 dias, né, olha quanto tempo que seu filho estaria perdendo. Então é importante, né, é importantíssimo, é primordial que ele tenha, né, esse cronograma em mãos e que ele haja com essa disciplina, né? Ou seja, que ele saber que hoje é segunda-feira, então hoje eu vou estudar nesse horário estipulado, as matérias estipuladas, fazer todas as atividades, né? É um período mais complicado porque ele não está na escola para a escola cobrar isso, essa situação dele, mas ele tem que aprender a seguir, né? Ou seja, um estudante que perder, né, esses 30, 60 dias que seja, ele vai ter muitos problemas, né? E aí outra questão que alguns pais colocaram também é o fato do aluno ficar com muitas vezes com dúvida, né? Porque
Quando o aluno vai para a escola, né, e o professor explica um determinado conteúdo, o que vai acabar acontecendo? Ele vai ter algum tipo de dúvida, vai levantar a mão, o professor vai escutar a dúvida dele, ou vai até a cadeira e vai tirar essa dúvida, né? Então, como a gente está nesse momento, né, eu sei que as escolas estão adaptando ainda, algumas escolas colocam um fórum, né, ou seja, que o aluno pode postar a sua dúvida e o professor responder. Algumas escolas colocam algumas lives, né, ou seja, aulas ao vivo, né, para o aluno poder perguntar ali também, né. Mas se por acaso, né, ou seja, a sua escola não forneceu isso, ou, né, você forneceu, mas não está funcionando, você pode também buscar outras formas, né? Ou seja, então, a nossa empresa aqui, por exemplo, né, o Mérito, o que a gente começou a fazer? A gente começou a oferecer aulas online, né? Ou seja, uma aula via Skype, por exemplo. O que acontece? O aluno, ele entra em contato com a gente, fala, ó, estou estudando tal conteúdo e acumulou algumas dúvidas, né? Então, durante 1h30, né, o que a gente faz? O professor, ele entra no Skype, né, ou seja, fala diretamente com o aluno ele pode ir mandando os arquivos, né, ou essa questão que eu não consegui responder, nosso professor vai lá e responde, tira as dúvidas, né, ou seja, é exatamente como aconteceria, por exemplo, numa aula particular, né, ou seja, o trabalho que a gente já fazia aqui, por exemplo, só que, né, ou seja, dadas as circunstâncias, essa agora é uma aula à distância, né, o professor na casa dele, o aluno na casa dele. Então é algo que você pode estar buscando também, né? Ou seja, é algo que a gente está oferecendo, né? Não só aqui em Goiânia, porque como não tem essa questão de distância, né? Igual eu falei, então é algo que o Mérito, né? Ou seja, nossa empresa aqui, ela está oferecendo e qualquer um pode estar buscando, né? Ou seja, em qualquer local do Brasil não tem nenhuma fronteira em relação a isso, né? Então eu vou até deixar aqui para vocês o nosso Instagram, né, ou seja, aqui dos experts, né? Então, se você tiver alguma dúvida, algum interesse, né, você quer saber como funciona isso, se você quiser esse cronogramazinho, né, ou seja, que eu fiz aqui para vocês, né, você pode entrar em contato lá no Instagram, lá mesmo a gente envia para você, né, ou seja, para você poder mostrar para o seu filho, né, ou seja, discutir e ver qual que seria a melhor forma, né? Ou seja, o melhor cronograma, né? Para ser feito para ele poder estar estudando, né? Agora, muito cuidado, né? Ou seja, nesses dias aí com a questão da motivação, especialmente para quem já está na reta final, vamos dizer assim, segundo, terceiro ano do ensino médio, né? Especialmente o terceiro ano que vai fazer o Enem, porque é bem notório, né? Ou seja, que muitos alunos eles começaram, né? Ou seja, adaptando ali, entendendo a situação, mas por estar em casa, por não ter ali aquele ambiente da escola, eles acabam se desmotivando, procrastinando, né? Ou seja, e levando as coisas sem a seriedade que exige, né? Então, outra coisa que a gente tem, né? Ou seja, que bater muito na tecla, né? A gente tem falado muito com os nossos clientes aqui, que é importantíssimo você estar mantendo o seu filho aceso, né? Ou seja, motivado, né? Porque essa situação que a gente está vivendo hoje, ela vai passar, né? Ou seja, ela vai passar. O Enem, inclusive, já lançou o edital, né? Ou seja, agora para a prova de 2020 e a prova está marcada para novembro, né? Ou seja, então o que vai acontecer? Ela não vai ser adiada, a prova vai acontecer. Então quem vai, né, ou seja, realmente se dar bem nessa história toda é quem aproveitou esse momento, né, ou seja, quem utilizou com sabedoria, né, ou seja, esses dias aí de paralisação da escola e não paralisou os estudos dele. Né, ou seja, então mantenha o seu filho motivado, né, ou seja, converse com ele, explique a situação, né, mostre esse vídeo para ele se precisar, né, para que ele consiga, né, ou seja, manter dentro da cabeça dele aceso a ideia de que o Enem vai estar lá em novembro, né? Ou seja, e se ele estudar ou não, a prova vai acontecer. Né? Então, aqueles que já entenderam, né, que podem transformar essa situação de crise numa oportunidade, né, já estão estudando há bastante tempo. E é esses alunos que vão chegar lá nessa prova de novembro e vão ter o quê? As maiores notas e vão entrar nas melhores universidades. Né? Então, coloca isso na cabeça dele, né? Ou seja, transformar essa crise numa oportunidade, tá certo? Então, se esse vídeo tiver te ajudado, né? Ou seja, ajuda a gente também do canal, né? Que a gente está fazendo esse canal crescer, a gente está produzindo conteúdos para ajudar você, pai, né? Você, mãe, auxiliar os seus filhos. Então, curta esse vídeo aqui, né? Deixa o likezinho aí, né? Se você tem alguém, né? Ou seja,
alguma pessoa da sua família que está passando também por essa situação com o seu filho, compartilhe, né? Ou seja, envie esse vídeo para ele. E inscreve lá segue a gente lá no Instagram. Lá você pode mandar uma mensagem diretamente para a gente perguntando qualquer coisa, né? Você está com alguma dúvida, preciso de ajuda, né? Professor Renato, professor Michael, eu queria que você me ajudasse a montar o meu cronograma, queria que você me enviasse esse cronograma que você fez. É só pedir para a gente lá, a gente está, né? Ou seja, 24 horas pronto para atender você. Tá beleza então? Então é isso.